Subiste à altura, levaste cativo cativeiro, recebeste homem por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Jesus fala, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus é a nossa salvação, né? Nos livrou, Deus é o nosso libertador. Ele nos libertou da lei do pecado. Com Deus está ao escaparmos da morte. Aí Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, na continuação do texto, eu não coloquei aqui. Então, o que era o nosso cativeiro? Era o pecado, a lei do pecado. Então, a lei do Espírito da vida, que quando Jesus sobe, por que fala que ele levou o cativo o cativeiro? Porque agora ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. Então, ele plantou uma semente, ele deixou os apóstolos, né? Então ele derramou o Espírito e através do Espírito Santo os homens receberam dons de Deus. Então nós éramos prisioneiros do pecado e porque nós éramos pecadores, nós íamos morrer, né? A lei do pecado é que o salário do pecado é a morte. Então, porque nós éramos pecadores, nós estávamos fardados à morte. Então Jesus, com o seu Espírito, com o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, agora, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, isso era o que nos prendia. Esse era o nosso cativeiro. O pecado, a lei do pecado. Mas agora, porque Cristo morreu, ele pagou os nossos pecados e ele é advogado para o que nós pecarmos ainda. Então, por ele ter derramado o Espírito Santo em nós, ter nos santificado, nos justificado, né? Agora nós somos santos. Quando você é justificado, você é santo, né? Você não tem pecado, os seus pecados foram pagos. Então Deus pode colocar em nós o Espírito Santo, um Espírito que é santo. E por esse Espírito Santo nós recebemos dons. Então por isso que diz, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora faz sentido, né, irmãos? Porque levar o paraíso para o céu, e daí porque ele levou o paraíso para o céu, ele pode dar dom aos homens, não faz sentido nenhum. Né? Os irmãos estão entendendo. Então agora a gente pode ler esse texto aqui, ó. Né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso está escrito lá, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores, ao Hades. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora o texto faz sentido, tá, irmãos? Mas você tem que conhecer o mundo dos mortos para você entender isso. Então não tem paraíso no céu. O paraíso é no mundo dos mortos, tá? É um lugar de gozo, um lugar de paz. Tá lá Abraão, tá lá Isaac, Jacó, Davi, tá todo mundo lá, tá, irmãos? Todo mundo que morreu, que é justo, tá lá. Aí nós vamos ver esse texto aqui, almas debaixo do altar, né? As pessoas acham que Jesus levou o paraíso para o céu por causa desse texto aqui, né? Que tem almas debaixo, eles dizem, tem almas debaixo do trono de Deus. As almas foram vistas lá no céu debaixo do trono de Deus. É isso que o texto está dizendo mesmo? Vamos ler o texto? Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, não é debaixo do trono, tá, irmãos? É debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E o testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então essas pessoas estão debaixo do altar, não debaixo do trono. Mas nesse lugar que eles estão, né, eles têm um sentimento, eles querem justiça. Né? Então eles estão acordados. Eles não estão no sono dos justos, sono da alma. Eles estão acordados.
E eles querem justiça, então eles estão clamando a Deus por justiça. Mas que altar é esse? Né? Que altar é esse? Vi as almas debaixo do altar. Para entender isso aqui, irmãos, aí a gente tem que entender o tabernáculo. Tá? A gente tem que entender o tabernáculo. Porque no tabernáculo existem 2 altares. Um altar que fica fora do santuário, né? Ele fica fora do tabernáculo, fora do santuário, ele fica na terra, e é um altar de bronze. E nesse altar é que são mortos os animais. Tá? Os animais são mortos ali, e o sangue desses animais escorre debaixo do altar. Tá? E debaixo desse altar está a terra, né? O altar está sobre a terra. Então é essa imagem aqui que eles viram. Ó. Almas, João viu almas debaixo do altar. Esse é o altar do sacrifício, irmãos. Olha aqui, eu vou mostrar ele em outro desenho. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tem o santo dos santos e o santo lugar. Então aqui é o tabernáculo. É dividido em 2 partes. E do lado de fora, na terra, tem o altar de bronze. Tá? Nesse altar de bronze, os animais são sacrificados. Né? E o sangue dos animais escorre para debaixo desse altar. Né? Tem umas valetas aqui, um dreno que eles fizeram. Então, quando diz assim que vi as almas debaixo do altar, né, não está falando que as almas estão no trono de Deus. Tá? Vi as almas debaixo do altar. O sangue de Abel, em Gênesis 4:9, está escrito assim, ó, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então, o sangue de Abel ele foi derramado na terra. Né? E Deus falou assim, a voz de Abel, a voz do sangue de Abel clama da terra a mim. Lá em Apocalipse, né, na continuação de Apocalipse, nós vemos um outro altar, que é o altar de ouro. Olha o que está escrito. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incenso de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse altar, sim, está diante do trono. Esse altar está no céu. Tá? Existe um tabernáculo no céu. Esse altar está no céu. E ele é o altar de ouro. Olha só, foi-me dado incenso, né, para oferecê-lo com as orações dos santos. Que é esse altar aqui, ó. Aqui é dentro do santuário, tá? Dentro do tabernáculo. Então, dentro do tabernáculo tem a menorá, tem a mesa dos pães, tudo de ouro, né? E tem o altar do incenso. O altar do incenso, ele fica de frente com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus. Tá? Então, no tabernáculo, a Arca da Aliança representa o trono de Deus. Tinha uma cortina que dividia o santo lugar do santo dos santos, mas o altar de ouro, onde era aceso incensos todos os dias, ele ficava diante, bem de frente à arca, só a cortina que separava. Tá? Então, na Apocalipse fala assim que foi dado incenso para acender junto com a oração dos santos. É esse altar aqui, irmãos, o altar onde era acendido o incenso, que representa a oração dos santos. Tá? Então, quando fala aqui, né? Ó, aquele altar de ouro fica lá dentro. Lá no céu tem um tabernáculo que Moisés fez. Esse aqui, conforme foi mostrado para ele, o do céu. E lá em Apocalipse a gente vê falando desse tabernáculo, né? Abriu o tabernáculo em Apocalipse 15, saiu, né, 7 anjos do tabernáculo, abriu o tabernáculo, o santuário de Deus. Então lá no céu existe um tabernáculo. Só que lá no céu não tem um altar de bronze.
Tá? Esse altar é de bronze, essa bacia aqui é de bronze. Por quê? Porque esses ficam fora do tabernáculo, eles ficam fora do santuário. Então esse altar de bronze aqui, onde eram sacrificados os animais e o sangue escorria aqui para baixo, é o altar que João viu. João viu as almas debaixo do altar clamando a Deus. Só que a palavra alma, ela também representa, né, tem traduções do original, ela também significa sangue. Porque Deus fala, né, no sangue está a vida, no sangue está a alma do ser vivente. Por isso que nós não podemos comer sangue, porque no sangue está a alma do ser, dos seres viventes. Então, quando lá em Apocalipse fala assim que eu vi a alma, debaixo do altar a alma, né, dos santos que foram mortos, pode ser o mesmo texto lá de Gênesis, que Deus falou assim, o sangue, a voz do sangue de Abel clama a mim da terra. Né? Então, o que tem debaixo desse altar de bronze que não fica no céu? Debaixo desse altar de bronze está a terra. Né? Então, quando Deus fala assim que as almas estão clamando por justiça, é a mesma coisa que é o mesmo lugar que Abel está. Aonde Abel está? Abel está no mundo dos mortos, no paraíso. Né? E o sangue dele derramado na terra clama por justiça. E o sangue dessas pessoas que estão debaixo desse altar, eles foram mortos. Né? Eles foram mortos. Eles são mártires, eles foram mortos. Então o sangue deles foi derramado sobre a terra. Então quando eu falo vi debaixo do altar, é que eles foram mortos sobre a terra. Né? Então eles estão... O que representa debaixo do altar? Debaixo desse altar está a terra. Então representa debaixo da terra. Então essas almas, elas estão lá no mundo dos mortos, no Hades. João viu elas, mas não diz que ele viu no céu. Porque esse altar não tem no céu. Porque no céu ninguém morre. Por isso que Jesus desce na terra para morrer. Né? Jesus vem na terra para morrer. Se ele precisasse morrer, ele poderia morrer no céu, então. Né? Ele poderia morrer lá. Encarnar, morrer lá, ser sacrificado e dar a vida. Ele vem morrer na terra. Tá? Porque na terra é o altar. Esse altar representa debaixo da terra. Né? Ele representa o mundo dos mortos. Então o sangue dessas pessoas foi derramado na terra. Né? Almas debaixo do altar. Vi as almas debaixo do altar. Né? Eles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então eles foram mortos porque eram servos de Deus. Né? E Paulo fala assim que nós somos entregues à morte todos os dias e que nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Então, e fala também que as nossas orações é o incenso que sobe as narinas de Deus, que daí já é o altar de ouro que está no céu. Sim, as nossas orações chegam lá no céu. Tá? E o anjo pega, mistura com incenso, né, que está sobre o altar de ouro, e sobe a narina de Deus. Mas o altar de bronze do sacrifício não tem no céu. Tá, irmãos? Então, o que foi visto? Né? Essas almas foram mortas por causa da palavra, e o sangue deles que foi derramado sobre a terra clama por justiça. É o mesmo texto de Abel. O sangue de Abel estava clamando a Deus da terra. É o texto que eu li, né? Disse o Senhor, Caim, onde está teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Clama o quê? Justiça. Né? É a mesma coisa, tá, irmãos? Então, o sangue de Abel está clamando por justiça. O sangue que foi derramado na terra tem que ser, né? Tem que ter justiça sobre essas mortes. Aí aqui eu mostrei para os irmãos o altar de ouro, né? Aí olha o que está escrito em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto é muito claro. Joelhos vão se dobrar nos céus, para que todo joelho se dobre nos céus. Né? Quem são esses? Né? Quando Jesus começa a abrir os selos, os anciãos, que são seres celestiais que estão lá, se dobram, se prostram perante Jesus. Os anjos se prostram perante Jesus. Então todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Ué, mas, né? Debaixo da terra também os joelhos se dobram perante o Senhor, porque tem pessoas lá, não pessoas físicas como nós, né? Mas os espíritos estão lá e eles, sim, se curvam ao Senhor. Tá? Todos eles se curvam ao Senhor. Então, vê que temos 3 dimensões: no céu, na terra, debaixo da terra. Então, debaixo da terra, o Senhor é adorado. Ainda que a Bíblia fala na morte, ninguém louva, todas essas coisas, né? Mas eu tenho certeza, né, que quando Jesus chegou lá no Hades, que Abraão viu Jesus, né, que Davi viu Jesus, que Abel, tenho certeza, irmãos, né, que eles se prostraram diante do Senhor. Porque eles têm um corpo espiritual lá. Eles não têm joelho de verdade, né? Mas no céu também não. Né? Os anjos não têm joelho de verdade. Eles são corpo espiritual. Isso é um símbolo. Né? Todo joelho se dobre. Então, não está falando do joelho de carne. Tá falando de uma... Opa, quase caiu. Está falando de uma adoração. Então, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, existem pessoas debaixo da terra que dobram os joelhos perante o Senhor. Quem são esses? São os justos. Eles estão lá no paraíso. Tá? Eles não estão no céu. Ninguém está no céu. Tá? No céu é lugar dos anjos. O céu é um lugar espiritual, é lugar dos anjos. Né? Se os homens fossem para o céu, quando morrem, você morre e vai para o céu. Por que essas almas estão querendo justiça, estão clamando justiça? Por que haveria ressurreição? Por que a promessa é ressurreição? Todos aguardam a ressurreição. Ou todos deveriam aguardar a ressurreição e ansiar por ela. Né? Se ficar no céu em espírito é bom, né? Então não faz sentido. É porque não tem ninguém no céu, tá? Todos estão aguardando a ressurreição. Por isso que eles estão ansiosos. Por isso que Jesus vai vir e vai tirar a alma deles de lá e vai ressuscitar o corpo da morte, né? E nós aí sim seremos plenos, seremos felizes, filhos de Deus servindo ao Senhor. Tá bom, irmãos? Esse é o estudo do mundo dos mortos. Isso é muito importante entender, tá? Todos esses 7 estudos que eu fiz, reino, lei e graça, a igreja e Israel, e predestinação, mundo dos mortos, qual que é os outros que eu fiz? Lei e graça, arrebatamento, que fala da ressurreição, né? Então todos esses 7 primeiros estudos que eu estou fazendo, eles são importantes, irmãos, para nós podermos entender o resto das Escrituras. Não tem como interpretar as Escrituras se não entender essas coisas. Não tem como interpretar as Escrituras se não entender o reino dos céus. Não tem como interpretar as Escrituras se não entender de lei e de graça. Não tem como interpretar as Escrituras se não entender sobre Israel e igreja. Tá? Não tem como interpretar as Escrituras se você não entender de predestinação, de eleição. Não tem como interpretar a Escritura se não entender os tempos determinados de Deus. Todos os tempos que Deus determinou e o que apontava para esses tempos. Tá? Não tem como interpretar se não conhecer, né, o mundo dos mortos, que nós acabamos de estudar agora. Então tudo isso, agora, conhecendo todas essas peças do quebra-cabeça, fica mais fácil nós entendermos as Escrituras. Então tudo que a gente lê nos profetas,
né, na lei, nos evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, vai ficar simples para nós entendermos. Porque isso são as bases, não tem como entender as escrituras sem essas bases, irmãos. Por isso as pessoas dizem que as almas vão para o céu, porque eles não conhecem o tabernáculo, eles não conhecem os altares, entendeu? Eles acham que o altar, as almas estão debaixo do altar que está diante de Deus, diante do trono. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro fala que havia almas debaixo do altar. É o sangue daqueles que morreram que foi escorrido ali debaixo do altar. Está clamando como clamava o sangue de Abel por justiça. O altar que está diante de Deus é o altar de ouro, onde as nossas orações chegam. As nossas orações chegam diante de Deus, né? Então as pessoas começam a dizer isso porque não entendem as escrituras. Não entendem o tabernáculo, não entendem a lei de Deus. Vocês estão entendendo? Não entendem sobre Israel, igreja. A igreja é Israel, a igreja substitui Israel, Israel ainda é o povo de Deus. As pessoas não entendem essas coisas. Ressurreição, como vai ser a ressurreição? Depois da ressurreição, eu vou ressuscitar para quê? Para onde eu vou depois que eu ressuscitar? Eu vou ressuscitar com corpo carne e osso, igual Jesus fala. Jesus ressuscita, glorificado. Ele fala, toca na minha carne e nos meus ossos. Ele fala assim, toque em mim, por acaso um espírito tem carne e osso? Então Jesus ressuscita com corpo de carne e osso, né? E você vai ressuscitar com corpo de carne e osso para ir para o céu, né? Jesus está lá no céu com o seu corpo, né? Mas ele está aguardando. A Bíblia fala que Deus falou assim, assenta-te à minha direita até que eu tenha posto todos os inimigos debaixo, né, dos seus pés. Então tem um tempo para ele ficar lá, até acontecer isso, né? Porque ele vai descer, ele vai voltar e ele vai estabelecer um reino na terra. Tá bom? Então ele tem um corpo e ele vai reinar nessa terra. E nós vamos ressuscitar para reinar com ele. Esse é o objetivo. Se for para a gente morar no céu, nós íamos em espírito. O céu é um lugar espiritual. Deus é espírito. Os anjos são espíritos ministradores, né? Mas não é esse o plano, não é isso que a Escritura está dizendo. Tá, irmãos? Então entender que nós somos, né, corpo e temos uma parte espiritual, né, que pode ser chamado de alma ou de espírito, não importa, e que quando nós morremos, nós vamos para esse lugar, sendo bons ou sendo maus, nós ficamos lá. Os bons vão ficar num paraíso, irmãos. É um lugar, é um céu, é um paraíso, é um lugar de paz. Mesmo assim, não é um lugar tão bom quanto a promessa que Deus tem para nós de ressurreição e reinar sobre a terra. Então lá é legal, mas não é tão legal, tá? Porque eles querem ressuscitar, eles querem justiça. Então não é um lugar tão legal, né? É legal, é um lugar de paz, onde eles estão descansando, mas a esperança é a ressurreição, né? Senão a esperança seria a morte. Se esse fosse o nosso destino, todo mundo ansiaria a morte, aguardaria a morte, não ansiaria a ressurreição, né? Então nós vamos ressuscitar. Quando Jesus vier, ele vem com a chave da morte e do Hades. Vai tirar o nosso espírito do Hades e vai ressuscitar o nosso corpo da terra, vai tirar o nosso corpo da terra novamente, né? Então nós seremos plenos. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Esse é o estudo do mundo dos mortos.